5 erros que eu cometi no início da minha carreira como psicóloga. Se você também é psicólogo ou profissional da área, eu tenho certeza que esses 5 erros podem te ajudar na sua carreira. Ou se você também é curioso e quer saber quais foram meus 5 erros, vamos lá! Enquanto solta a vinheta, te convido a se inscrever no canal e já deixar o seu like. Então vamos lá, erro número 1. Não pedir todas as informações e contato de emergência do paciente. Vocês estão vendo que hoje eu estou aqui no sofá da minha casa, num lugar um pouco mais descontraído, porque esse vídeo vai ser um pouco mais de uma conversa, um relato, do que necessariamente um vídeo informativo. Vou falar aqui algumas coisas que já aconteceram comigo como psicóloga durante a minha profissão, mas só lembrando que quando eu falar aqui de algum paciente, de alguma paciente, eu vou estar mudando algumas informações, porque não é o intuito expor alguém aqui, mas que eu consiga falar para vocês o que aconteceu comigo e pode ser útil para você na sua profissão. Então esse erro, ele aconteceu, eu vim ter consciência dele no ano passado. Quando pais vêm pedir informação sobre atendimento infantil, eu sempre pego todos os dados, endereço, pego dados dos pais na anamnese. Quando vem uma pessoa adulta, né, nesse caso era uma pessoa adulta, eu não peço os dados que eu peço na anamnese infantil. Não antes, agora sim. E essa pessoa veio muito desesperada, muito angustiada e queria começar logo os atendimentos, e nós fomos para uma sessão assim de emergência e que engatou na outra e na outra. Foi assim, passamos umas 3, 4 semanas, a pessoa estava muito, muito mal. E depois de um tempo ela me informou que não poderia continuar fazendo as sessões devido a questões financeiras. E eu falei que sim, que tudo bem, que se ela quisesse conversar eu estava disponível para ela, eu sabia que ela estava muito mal, mas a gente já tinha passado um tempo juntas, então eu sabia que dava para fazer esse desligamento. Ela falou que seria temporário, até ela conseguir mudar de emprego, os nossos horários também estavam muito difíceis. Então acabou que a gente se desligou. Na época ela começou a me seguir no Instagram, eu via que ela postava algumas coisas, eu tinha o contato dela do WhatsApp também, estava tudo certo. Quando no final do ano eu fui fazer ali meu fechamento do ano, né, dos pacientes, colocar as informações, eu tenho uma lista para guardar isso. Para quem não sabe, na psicologia nós temos que guardar por 5 anos no mínimo as informações sobre o paciente, prontuário, ou o que foi, né, a sessão, se a gente emitiu algum documento, se eles nos enviaram algum documento, nós precisamos ter essas informações guardadas. E no final do ano eu estava fazendo esse fechamento e passou o nome dela, dessa pessoa, e eu falei, nossa, faz tempo que eu não vejo ela postando alguma coisa, né, não vejo nenhuma informação, vou pesquisar. Quando eu entrei no Instagram para pesquisar o nome dela, não tinha mais a conta tinha sido desativada. Fui no WhatsApp dela, não estava mais com foto, e eu mandei uma mensagem: oi, fulana, sou a Thaís, sua psicóloga, faz tempo que eu não vejo nada sobre você, tá tudo bem? Como estão as coisas, né? Perguntando para que ela pudesse responder. Gente, isso faz mais de um ano, ela nunca me respondeu, ela nunca recebeu a mensagem. E nunca tive mais nenhuma informação. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu com ela. Nós tivemos pouco tempo juntas, não chegou a ser nem 2 meses, mas eu considero que eu poderia ter tido, na época, um contato de emergência, talvez da mãe, de algum colega de trabalho, para que eu pudesse ter contato com essa pessoa. Hoje em dia, o que eu aprendi com esse erro? Agora eu pego todas as informações da pessoa no primeiro contato. Endereço, CPF, e-mail, telefone, celular de contato, caso seja adulto, né? E principalmente se morar fora do país, porque caso aconteça alguma coisa, eu gosto de ter um contato de emergência lá no país que a pessoa mora e também um contato de emergência da familiar no país que a família mora. Segundo erro que eu cometi foi criar modelos de atendimento. Então, no início da minha prática como psicóloga, antes do atendimento, eu criava um esquema de sessão, o que eu ia fazer, que recursos eu ia utilizar, que perguntas me faltavam fazer para a pessoa. Então, eu gastava um tempo antes da sessão para planejar essa sessão. Isso não é contraindicado, na verdade é até bom para quem está começando, só que cada paciente é muito único. E quando a gente estrutura uma coisa muito certinha, muito esquematizada,
Se o paciente decide que naquele dia ele ia falar sobre outra coisa, ele queria usar outro recurso, ele chega com uma demanda nova que não tinha sido apresentada antes, o profissional tende a se desestabilizar no esquema que foi criado. Então, se eu ia com a cabeça muito quadradinha, chegava ali na sessão e eu precisava me reestruturar na hora. Além disso, a demanda aumentou muito rápido e eu não tinha mais tempo para ficar planejando antes da sessão o que eu iria fazer. Tanto que, às vezes, aquele tempo, ele era gasto inutilmente, porque eu planejava e chegava na sessão e não acontecia nada daquilo que eu tinha planejado. Não considero exatamente que foi um grande erro, porque eu aprendi muito fazendo isso, pensando, calculando e tendo que ser flexível também na hora dos atendimentos, mas hoje eu faço muito diferente. Eu tenho às vezes uma ideia, ou no final do atendimento anterior, eu já deixo ali escrito no meu prontuário o que mais ou menos eu quero trabalhar na sessão seguinte, mas eu espero, no início da sessão, eu faço essa verificação de humor e eu espero o paciente trazer tudo que tem daquela semana, o que está mexendo com ele, o que aconteceu de novidade, o que ele pensou da semana anterior, para daí sim a gente planejar bem o que vai fazer. Erro número 3, escrever em um caderno. Sei que muitas pessoas utilizam sim um caderno para registrar os prontuários, é realmente a opção mais fácil e mais acessível. Mas para mim começou a ficar insalubre, eu até peguei o caderno que eu utilizava, eu ganhei de presente de uma amiga, da minha amiga Lara, na minha formatura. Então no primeiro mês após a formatura eu tinha 2 ou 3 pacientes e era possível escrever no caderno. Mas após um tempo a demanda começou a aumentar, aqui eu tenho até as etiquetas, né, dos pacientes, não sei, dá pra ver. E a demanda começou a aumentar e eu comecei a me perder no meu caderno. Começou a faltar espaço, eu tinha que colocar folhas adicionais. Em outros pacientes ainda estava começando, então tinha muitas folhas em branco. Talvez, se fosse um caderno inteligente, funcionaria bem, porque as páginas saem, você consegue fazer a troca, adicionar páginas novas. Acredito que funciona bem. Mas um caderno normal foi um erro para mim, porque depois eu tive que passar tudo que estava nesse caderno para o meu tablet, que eu investi nesse tablet no meu 4º ou 5º mês, eu acho, como psicóloga, e foi um dos melhores investimentos. Inclusive, farei um vídeo falando sobre os 5 acertos que eu tive no início da minha prática como psicóloga. E se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento para se inscrever e ativar o sininho para você receber esse vídeo e muitos outros. Aqui eu falo tanto sobre psicologia infantil, dou dicas para profissionais da área e também para curiosos sobre o tema de psicologia. Erro número 4, não guardar as ideias que eu tinha durante os atendimentos. Principalmente porque, como eu atendia muitas crianças, atendo até hoje em dia, eu sempre fui muito criativa, eu conseguia pegar a demanda do paciente que ele trazia ali na hora e bolar uma atividade, pegar um jogo convencional e transformar isso numa atividade para trabalhar autoestima, para trabalhar pressão de grupo, para trabalhar bullying, enfim. Então, eu fazia isso muito durante os atendimentos, às vezes atendia 10 crianças por dia e cada atendimento eu bolava uma atividade diferente, com papel, com canetas, com tinta, com quadro, com jogos. E, infelizmente, eu não tinha ideia de que eu poderia precisar dessa atividade para outras crianças. Então, uma criança que está passando por uma situação ali de bullying na escola pode precisar da mesma atividade de outra criança que também esteja passando por essa situação. Então, o que eu poderia fazer é pegar essa atividade e ir elaborando ela para criar um material sólido de fato. Então, esse 4º erro também virou um aprendizado, porque hoje, todas as atividades que eu faço, eu já torno ela uma atividade fixa, que eu posso usar com outras crianças também que tenham a mesma demanda. Geralmente eu crio atividades ou em um site específico chamado WordWall, que eu sempre divulgo lá no meu Instagram, não ganho nada para divulgar, mas é um site muito bom que eu recomendo para quem quer criar recursos. Ele pode ser recursos tanto para pedagogos, quanto para psicólogos, quanto para fono. Qualquer tipo de assunto você pode criar recursos que fica de uma forma divertida, mais lúdica, para ensinar aquilo que você está querendo dizer. Infelizmente é um recurso pago, mas realmente ele é muito bem estruturado e particularmente eu acredito que vale muito a pena. Outras vezes eu crio também esses recursos no Canva
Ou no mesmo aplicativo que eu escrevo os prontuários, ele tem também várias opções de formas que eu posso criar esses recursos e eu então já deixo gravado para utilizar de várias formas e quanto mais eu uso, mais eu aprimoro esses recursos. Por fim, o quinto e último erro, que acredito que muitos psicólogos e até outros profissionais já passaram, foi o famoso calote. Não cobrar o atendimento antes do atendimento. Como eu disse antes, eu pegava todas as informações do paciente na sessão de anamnese. Hoje em dia, eu pego todas as informações antes de realizar o atendimento e também é uma exigência que o pagamento seja realizado antes da sessão. Muitas vezes a gente só aprende quando passa por isso e eu passei por uma situação assim, onde eu atendi uma família que realizou a sessão de anamnese, mas a mãe estava muito desesperada, ela precisava falar muitas coisas e a gente foi conversando e eu falei para ela, tudo bem, me fala então o que você tem para falar, eu preciso de alguns dados de vocês, mas então eu te mando uma mensagem com os dados que eu preciso, é uma coisa rápida e você me envia pelo WhatsApp. Ela falou, tá bom, Thaís, e isso, que tá acontecendo isso, me ajuda, tal. E ali eu fui dando várias orientações para a mãe, para o pai. Nós encerramos ali a sessão, demorou mais do que o tempo normal da sessão, ali de 50 minutos, essa anamnese com os pais demorou mais de 1 hora e nós marcamos de no dia seguinte eu atender a criança. Eu sempre envio um lembrete de sessão para o horário do dia seguinte, justamente porque eu peço que avise cancelamentos com 24 horas de antecedência para que não haja cobrança. E eu enviei o lembrete de sessão dessa mãe, ela falou que sim, tudo certo, que estava confirmado. Quando chegou perto do horário no dia seguinte, eu estava atendendo outro paciente e quando chegou no horário do dia seguinte, ela me manda uma mensagem falando que teve um imprevisto e que ela não poderia levar a filha. Eu expliquei novamente que eu pedia 24 horas de antecedência para cancelamento, mas que estava tudo bem, que a gente marcava para a próxima semana, então. Infelizmente, gente, nós sermos compreensivos com as pessoas, sermos bonzinhos, acaba às vezes sendo uma coisa negativa para nós mesmos. Por isso que sim, todo serviço prestado, ele precisa ser muito bem organizado, planejado e acordado. Então, olha, eu exijo dessa forma, olha, precisa ser necessário disso, olha, eu vou te entregar isso caso isso aconteça. Então, precisa ser muito bem acordado. E ali eu abri uma exceção para aquela mãe, estávamos no começo, estávamos conhecendo, eu sabia da situação ali da família, então eu quis ser flexível e aquela mãe, infelizmente, ela sumiu. Na semana seguinte, mandei o lembrete de sessão do horário, ela não me respondeu mais, não visualizou, não fez o pagamento da sessão de anamnese. E eu comecei a mandar mensagem para ela, falando, né, que a gente tinha um horário marcado e que ela deveria me falar caso eles não aparecessem. Então, um dia ela me respondeu que eles não iam ter condições de bancar a terapia. E eu falei que tudo bem, que estava tudo certo, que eu entendia, que a gente podia conversar caso fosse necessário, mas que eu precisava liberar o horário que eu tinha reservado para aquela criança e também que nós precisávamos acertar a primeira sessão de anamnese, como tudo tinha sido explicado super claramente, nunca ficou implícito que ela deveria pagar. Não, tudo foi bem explicadinho. E por fim essa mãe sumiu, ela me bloqueou, nunca mais tive contato com ela. E também ficou de aprendizado para sempre exigir o pagamento antes da sessão e também pedir os dados, porque é uma garantia de que a pessoa sim vai se comprometer ali com a terapia. No pagamento também é uma forma de nós vermos o quanto a pessoa está empenhada, o quanto os pais estão empenhados para que o tratamento aconteça de fato. Bom, esses foram os 5 erros que eu quis trazer para vocês, espero que possa ajudar, eu espero que tenha sanado as dúvidas dos curiosos. Claro que ninguém gosta de falar sobre erros, mas eu entendo que eu aprendi muito com isso. E todo mundo erra, em qualquer profissão, em qualquer lugar que nós estamos, nós erramos, mas nós podemos aprender com erros. E quando a gente conversa com pessoas que passaram por situações parecidas, nós também podemos aproveitar essa oportunidade para aprender com essa pessoa. Então, espero que vocês tenham aprendido com isso na profissão que vocês forem seguir ou estejam seguindo, que isso seja um alerta também em alguns pontos importantes. E fico feliz por vocês terem me acompanhado até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe seu like e me conte nos comentários o que é um erro também que você já cometeu na sua profissão, eu vou amar saber. Não se esqueça que o próximo vídeo será sobre os 5 acertos que eu tive na minha profissão como psicóloga e espero você lá. Um beijo e tchau!